Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida, que sabemos bem, não é somente uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, São Miguel dos Milagres, Barreiras do Piauí. Minha amiga Sebastiana Ivo, é muita gente linda. No decorrer da aula eu dou aquele abraço carinhoso, porque agora, ó, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? Qual será a nossa temática de hoje? Amizades e coletivos sociais, coletivos juvenis, a influência da amizade e dos coletivos sociais no projeto de vida. Abraço carinhoso, Uruçuí do Piauí. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Turma, nós temos para essa aula dois objetivos. O primeiro é compreender que coletivos sociais são organizações que reúnem jovens por motivos artísticos, políticos e profissionais. Vamos conhecer hoje o que são os coletivos sociais, os coletivos juvenis. E hoje também queremos assimilar as características desses coletivos sociais, que são a autogestão, a descentralização e a flexibilidade. Olha só que interessante. Nossa aula terá, olha só, algumas partes: Jovem Ponte, coletivo juvenis, o coletivo Salve Rainha de Teresina, revisão e a nossa teoria à prática, que são atividades que vão verificar se o conteúdo foi assimilado. Então, preparados, prontos? Vem comigo. Vamos iniciar a nossa aula sobre coletivos com um conceito que foi estudado no início desse ano e que eu trago novamente porque os coletivos estão relacionados ao conceito do Jovem Ponte, a hiperconexão. Recordam do conceito, do que estudamos sobre o Jovem Ponte? Se recordam, vamos aprofundar. Se não recordam, vamos agora conhecer o que é um Jovem Ponte. Mas antes, vamos conversar sobre hiperconexão. O século XXI, graças aos avanços tecnológicos, principalmente na área da informática, é o século da hiperconexão. Ou seja, nós não estamos mais sozinhos no mundo. Nós estamos conectados, estabelecendo redes de conexões com várias pessoas. Se você não estabelecer essas redes, você vai ficar completamente isolado. É difícil não estabelecer redes, mas se você não ficar atento a essas redes, você fica completamente isolado, usando uma linguagem agora moderna, preso numa bolha, no seu mundinho, no seu infinito particular. Turma, a hiperconexão é uma nova maneira de nos relacionarmos neste mundo. Significa quebra de barreiras físicas. O que isso quer dizer? Eu posso estar no Brasil e uma pessoa estar na Rússia e nós estabelecermos conexão, relações. Antigamente, essa barreira física era impossível, certo, de ser quebrada. Uma pessoa que morava na Rússia não tinha contato algum com alguém que morava no Brasil. Hoje, essa barreira física quebrou. Outra característica, olha só,
a não linearidade de tempo e espaço. O que isso quer dizer, professor? Não linearidade. Turma, linearidade é isso aqui, ó, é uma linha. Nós sempre percebemos a história como se fosse uma linha com começo, meio, o final dela e uma sucessão de fatos acontecendo um após o outro. Por exemplo, ontem faleceu a rainha da Inglaterra, Elizabeth, e muitos jornais fizeram uma linha da história da rainha Elizabeth, o ano em que nasceu, o ano em que se casou, o ano em que foi coroada, o ano em que viajou para tal país, o ano em que aconteceu tal episódio, Guerra das Malvinas, e o ano que morreu. Isso é uma linha. Hoje não se fala mais de linha. Por exemplo, esse vídeo aqui no YouTube, ele está presente, tem uma data histórica em que ele está sendo exibido 9 de setembro de 2022, mas ele vai ultrapassar as barreiras do espaço e do tempo. Pessoas daqui a 20, 25 anos, casualmente podem esbarrar nesse vídeo. Por sinal, como é que está o mundo aí em 2042? Melhorou? Piorou? Coloca nos comentários para eu ver daqui a 20 anos. Também, turma, simultaneidade de eventos. Os eventos acontecendo ao mesmo tempo. Não há mais uma conversão de toda a sociedade para um único evento. Numa mesma cidade pode estar acontecendo uma carreata política, pode estar acontecendo do outro lado um show, pode estar acontecendo um evento religioso num parque, pode estar acontecendo de pessoas estarem passeando tranquilamente em um parque da cidade, noutro espaço. Os eventos acontecem ao mesmo tempo e eles dizem respeito a grupos específicos de pessoas. A pessoa que esteve na carreata política, que levou 20 mil, 30 mil pessoas, acha que a cidade parou para essa carreata. Mas se ele for para o outro lado da cidade, está havendo um show religioso que levou 20 mil pessoas. E para aquelas pessoas daquele show, a cidade parou para aquele show, entenderam? Muitos eventos para públicos diferentes e você não pode mais falar que o seu evento foi o principal da cidade, do país, da região. São mundos diferentes. Hiperconexão é isso. São mundos diferentes que estão disputando o mesmo espaço-tempo, Isso é a simultaneidade de eventos. A força dos laços fracos. Aquelas minorias, quem foi excluído, hoje tem força, porque tem acesso à comunicação, algo que não tinha acesso há 2, 3 décadas atrás. 2, 3 décadas atrás, nós só tínhamos como nos informar por meio dos veículos oficiais de comunicação. Hoje não. Hoje, olha só que interessante, hoje eu posso me comunicar utilizando, por exemplo, a internet com os demais alunos. Olha só, demais pessoas, perdão. Jamile Dia, Laislane Torres, Evelyn Pereira, João Vitor, Carlos Eduardo, Alan Breno, coloca a escola, coloca a cidade para mandar aquele abraço também para a sua escola, sua cidade. Pequenas ações ganham grande amplitude. Por quê? Por causa justamente dessa hiperconexão, dessa hiperdependência. Uma boa ação que eu pratico aqui, ela vai causar uma reação em cadeia no mundo inteiro. Ela vai se espalhar, entendeu? Hoje as pessoas têm isso. Toda boa ação que eu causo, por menor que seja, ela vai ter uma reação em cadeia no mundo que vai transformar-se em grandes mudanças. Alta capacidade de geração de movimentos coletivos, pela facilidade que temos hoje em nos reunirmos digitalmente e marcarmos encontros físicos. E novas pontes sociais, olha só, novas pontes sociais surgindo na humanidade. E é sobre pontes sociais
que vamos iniciar a nossa reflexão sobre o jovem ponte. O jovem ponte é aquele que está percebendo todos esses movimentos. O jovem ponte, ele está atento à hiperconexão que marca a atualidade. E ele está se adaptando a esse mundo. Evelyn Pereira, Unidade Escolar Mário Coelho Neto, São Francisco do Piauí. Aquele abraço. Naila Ferreira, de São Francisco do Piauí, e da Escola Mário Coelho Neto. Um abraço carinhoso para a Unidade Escolar Mário Coelho Neto, de São Francisco do Piauí. Alegria, alegria. Abraço carinhoso. Já consigo vislumbrar aqui uma sala repleta de gente linda, bonita, inteligente e competente. João Vitor também é da Unidade Escolar Mário Coelho Neto, São Francisco do Piauí. Aquele abraço. Então, turma, olha só. Essa é a realidade do mundo atual. Hiperconexão. Você tem duas opções. Ou você aceita ou não aceita. Se você não aceita, você vai estar brigando com a realidade. Se você aceita, você se adequa, se adapta a essa nova realidade. E é nesse ponto que entra o conceito de jovem ponte. É um jovem que constrói conexões. É um jovem que constrói pontes com outros jovens e outros grupos. Turma, a maioria das pessoas, elas se relacionam de forma mais intensa com 2 ou 3 grupos sociais. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, no máximo, elas se relacionam com sua família, com o seu trabalho ou estudo e mais algum. Por exemplo, a igreja. São os grupos sociais ou uma torcida organizada. A maior parte das pessoas, elas ficam restritas a esse número reduzido de grupos sociais. A vida delas inteira gira em torno: a minha família é tudo, o meu trabalho é tudo, o meu time de futebol é tudo, a minha igreja é tudo, né? Feliz o Deus, etc e tal, do Senhor, da pátria. Ou seja, as pessoas, elas ficam restritas a poucos grupos sociais. Laislane Torre, também de São Francisco do Piauí, Unidade Escolar Mário Coelho Neto. O jovem ponte, ele é diferente. O jovem ponte, ele consegue transitar por muitos mais grupos que a média das pessoas. O jovem ponte é uma pessoa, para começar, que tem a mente aberta. Ele não deixa que opiniões pessoais, ele não deixa que convicções políticas, religiosas, preconceitos, pré-definições. Deusilene Carvalho, querida, bom dia, abraço carinhoso. O jovem ponte, ele quer se relacionar com o mundo. Ele não tem problema nenhum, aqui é um jovem ponte, ó. Ele não tem problema nenhum em conversar com um católico, em ser amigo de um católico e ser amigo de alguém que é da Umbanda. E ser amigo de alguém que é da Umbanda. Ele não tem nenhum problema de se relacionar com alguém simpatizante da esquerda e alguém que é simpatizante da direita. Ele não tem nenhum problema em se relacionar com flamenguistas, sendo ele botafoguense. O jovem ponte, ele se interessa pelas conexões, por estar conectado. Quanto mais conexões, mais chances ele possui de prosperar no mundo. E, levando em conta a discussão sobre o projeto de vida, quanto mais conexões você tiver, mais chances você vai ter de, certo, colocar, né, dar vida ao seu projeto de vida.
de você colocar em prática o seu projeto. Ó, a Jamile Dias diz que é jovem ponte. E eu acredito, Jamile Dias, que você é uma jovem ponte. Você está de parabéns, porque você está percebendo que o mundo é uma conexão. Então você é uma liderança. E o Brasil precisa de pessoas como você, capaz de transitar em diversos espaços. Acabou essa história de cada um no seu quadrado, certo? Cada um no seu quadrado, mas estabelecendo relações, se comunicando com outros quadrados. Parabéns, Jamile Dias. O Jovem Ponte, Jamile, ele transita por mais grupos. Aí o que ele faz? Ele vai escutando, recolhendo ideias, recolhe informações, referências e pensamentos desse grupo. Para quê? Para ele evoluir seus próprios pensamentos e ações, para sair da bolha. O Jovem Ponte, ele não fica preso numa bolha. Hoje é indispensável aos jovens que sejam como a Jamile, sejam jovens pontes, que você saiba transitar por diversos espaços diferentes. E o papel mais importante do Jovem Ponte, olha só, Jamile, é o seguinte, ó. O Jovem Ponte, ele tem um amigo aqui que é da esquerda e ele tem um amigo aqui que é da direita, em termos políticos. Aqui está o Jovem Ponte. O que é que o Jovem Ponte faz? Ele vai fazer a ponte de comunicação entre esses dois grupos. Vamos dialogar por um Brasil melhor. É isso que o Jovem Ponte faz. Vamos conversar sobre um mundo melhor. Ah, você é católico, você é evangélico? Vamos conversar sobre ética, sobre mudança, um outro mundo possível. Percebem? O Jovem Ponte, ele redistribui os pensamentos e ideias. E ele conecta redes de pessoas. Então, além dele estar ligado com o mundo, ele liga realidades diferentes, realidades que nunca se falariam se fosse de modo espontâneo. Por isso que se fala, né? Jovem Ponte, constrói pontes. Para você entender bem, eu vou contar uma história de um engenheiro que ele foi contratado por dois irmãos. Os irmãos moravam, um irmão morava numa parte do terreno, o outro irmão morava na outra parte do terreno. Eram separados por um rio. Bom, o engenheiro, ele foi contratado pelos dois irmãos com uma função. Qual era a função? Construir um muro na frente de cada casa, um muro bem alto, porque além do rio separando os dois irmãos que eram brigados entre si, eles não queriam um olhar para a cara do outro, para a casa do outro. Então, o arquiteto, o engenheiro, ele começou a fazer sua construção. Só que em vez de construir um muro, ele construiu uma ponte, ligando uma margem à outra. E quando ele construiu a ponte ligando uma margem à outra, e os irmãos que estavam brigados olharam um para o outro e perceberam que era uma bobagem aquela briga, seja lá por qual razão for, os irmãos usaram a ponte para se abraçarem. Então, o engenheiro disse, bom, aqui já terminou a minha missão, que foi construir essa ponte. Preciso construir pontes em outros lugares. Essa é a função do Jovem Ponte. Construir pontes. De que forma? Uma das formas são os coletivos, que veremos daqui a pouco. Mais algumas características do Jovem Ponte. Ó, o Jovem Ponte, ele se sente responsável pelo coletivo, ou seja, pelo todo. O Jovem Ponte, ele se sente responsável pela sociedade. O Jovem Ponte, ele não quer apenas um emprego para si, para ganhar dinheiro. O emprego é para ele ganhar dinheiro e é para ele fazer, dar sua contribuição por um mundo melhor. O Jovem Ponte, ele é focado na ação. Eles não apenas pensam, mas eles também agem pela sociedade. Eles não pensam apenas como o mundo poderia ser melhor. Eu vou dar a minha parte por um mundo melhor, não é? Olha só esse jovem aqui, ó, Jovem Ponte. Qual é o papel que ele descobriu que poderia fazer para um mundo melhor? Estender uma faixa, um cartaz na rua com a palavra sorria. Sorria, porque pessoas que sorriem, elas não brigam,
pessoas que sorriem não fazem guerras, pessoas que sorriem não cometem, digamos assim, não cometem atos que podem prejudicar os outros. O sorriso, ele traz consigo uma energia positiva, o sorriso verdadeiro, claro, tá bom? O jovem ponte, ele também é um otimista, ele sabe que o mundo pode ser melhor e ele sonha com um mundo melhor, mas é um otimista pragmático. O que é pragmático? Pragmático é uma pessoa que se preocupa se algo é útil ou não. Então, eles só são otimistas porque eles conseguem enxergar resultados concretos de suas ações. Esse jovem aqui, ele é um otimista pragmático. Por quê? Porque ele, ao estender o cartaz, ele vê o resultado de suas ações, que são pessoas sorrindo. Então, ele percebe o que eu estou fazendo, de fato está tendo resultado, porque eu vejo as pessoas sorrindo. É um otimismo pragmático. Ele vai fazer tudo o que for útil para o bem da sociedade. E também, o jovem ponte, ele se preocupa com a questão dos exemplos. Ele pensa assim, se eu der um exemplo, as pessoas vão se inspirar e me seguirem. Por quê? Porque está comprovado que o mundo dá mais atenção aos exemplos do que às palavras. Eu, professor Marciano, eu posso passar 1 hora aqui direto falando sobre algum assunto, mas se eu não der o exemplo, se eu não for coerente entre o que eu falo e o que eu faço, eu vou perder credibilidade. Então, mais importante é o exemplo. Então, eles acabam virando exemplos reais que inspiram outros jovens. Eles acabam se tornando referência de pensamentos e de ações coletivas. Então, temos jovens no mundo inteiro que hoje são influências positivas. O jovem ponte, ele pensa no coletivo. Não fique imaginando que o cantor que você gosta de 15 anos, que é MC, ele é um jovem ponte porque ele fala para muitas pessoas. Se eu falo só para o meu público, eu não sou uma ponte. Não adianta. Então, eu reuni 200 mil pessoas no meu show. Você não é ponte, porque você falou somente para o seu grupo. O jovem ponte, ele fala para grupos diferentes. Então, um exemplo, o jovem ponte, ele é capaz de se comunicar com pequenos grupos, certo, significativos, de interesses diferentes. Não adianta você falar só para o seu grupo, reunir 100 mil pessoas e achar que você é um sucesso. Porque a maior parte das pessoas não sabe quem você é ou tem aversão à sua pessoa. Então, muito cuidado com a ilusão dos grandes públicos. Cuidado com a ilusão dos grandes públicos, certo? Você pode estar falando para muita gente de um pequeno segmento da sociedade. Sabe muito de muito pouco, que é a definição de especialista. O especialista é aquele que sabe muito de muito pouco. Você é muito seguido por pouca gente, entendeu? Olha só, jovem ponte, gente, é uma nova maneira de agir no mundo. Agir no mundo. Olha só que interessante, turma. O jovem ponte, ele provoca micro-revoluções no mundo. Aquelas pequenas ações do jovem ponte se tornam grandes, possuem grande impacto na sociedade. Então, olha só algumas características. O jovem ponte, ele conecta realidades diferentes. Já falamos sobre isso. O jovem ponte, ele conecta realidades diferentes. Ele quer conhecer, mas ele não quer apenas conhecer realidades diferentes. Ele quer criar pontes entre realidades diferentes das suas. Por quê, professor? Porque ele entende que o conhecimento do outro é importante para o nosso próprio desenvolvimento.
ou você conhece as outras pessoas, ou você conhece o pensamento das outras pessoas, ou você não se desenvolve. Na semana retrasada, eu assisti um debate por um canal do YouTube de um marxista, um comunista e uma capitalista, um economista liberal. E o marxista, ele se saiu melhor no debate. Por quê? Porque o marxismo, certo, estuda o capitalismo. O marxismo, para elaborar o seu pensamento econômico, filosófico, ele estudou o capitalismo, suas características e suas contradições. Ele saiu, ele furou a bolha e foi ao encontro do pensamento capitalista. Enquanto que a economista liberal, ela nunca havia estudado Marx, que é um estudioso do capitalismo. Então, a pessoa, quando não conhece o outro, ela prejudica o seu próprio desenvolvimento. Você pode até achar que sabe muito, mas quando você é confrontado, você percebe a sua, o limite da sua pessoa. Ela foi muito mal no debate, porque ela não conhecia o terreno do outro, do marxista, e o marxista conhecia profundamente economistas liberais capitalistas que ela não conhecia. Ele falava, você leu tal economista liberal, escola austríaca, que ela não sabia nada. Por quê? Porque ela estava centrada no seu mundo e não se preocupou em expandir as suas ideias. Então, hoje, gente, é fundamental. Você é católico, conheça o pensamento do evangélico. Você é evangélico, conheça o pensamento do católico. Você é flamenguista, conheça porque o botafoguense acha que o time dele é o melhor do mundo. Você é torcedor do Palmeiras, entenda porque o torcedor do Fortaleza não torce para ninguém que não seja do seu próprio estado, entendeu? Se você não conhecer o outro, não buscar esse conhecimento, você vai ficar atrofiado. Você vai ficar assim, perdido no mundo. Porque o mundo hoje é o mundo das conexões. E isso é algo que o Jovem Ponte percebeu. Ele se recusa a ficar no seu quadrado, na sua bolha. Ele vai atrás. E é uma dica que eu dou. João Vitor, Carlos Eduardo, Alan Breno, Evely Pereira, a Naila, a Laislane, Deusilene, Jamile, pessoal do Uruçuí, conheçam os outros. Ah, eu gosto de rock e detesto rap. Conheça porque o rap é interessante para eles. E vice-versa também, conheça o mundo ao seu redor, tá bom? Para nós podermos desenvolver o coletivo, porque a sociedade é formada por diferentes. A sociedade é a sociedade do conflito, digamos assim, né? Ela é formada por pessoas diferentes. E se você ficar restrito somente em você, você não consegue ajudar a toda a sociedade desenvolver-se. Bom, segundo aspecto, compartilhar ideias e conhecimento. Vocês, alunos, costumam falar assim, não, tal professor sabe muito, mas é só para ele. É isso mesmo que acontece. Tem muita gente que sabe muito, mas sabe só para ele. Não consegue compartilhar o seu conhecimento. O Jovem Ponte, ele acredita na diversidade, na multiplicidade de ideias, de pontos de vista, mas ele aposta também na troca de conhecimentos. Não basta apenas eu saber muito sobre uma coisa. Eu tenho que saber transmitir, comunicar o que eu sei. Então, nesse debate que eu vi semana retrasada, interessante, porque uma crítica que esse marxista recebeu é que ele não era um bom comunicador e a outra, liberal capitalista, sabia comunicar suas ideias. Então, é uma crítica. Você tem que aprender a comunicar-se, a compartilhar. O aluno sabe quando o professor sabe muito, mas sabe só para ele. Não, está chegando aqui um professor de geografia que é doutor em geografia. E chega lá, ele não sabe dar aula. Do que adianta? Não, está chegando aqui um doutor em filosofia, nossa escola agora está evoluindo. Aí o cara chega, não sabe se comunicar com os jovens.
Porque há uma forma de comunicar com os jovens. Modéstia à parte, eu, professor Marciano, eu sou muito elogiado nas escolas onde eu passo, porque eu sei criar uma comunicação com o meu público, com os meus alunos. Eu posso não ser tão inteligente intelectual como mestre e doutores, mas dar aula, eu sei dar aula. Modéstia à parte, eu sei dar aula. Eu domino a didática, entendeu? As pessoas que assistem minhas aulas, elas entendem sobre o que eu estou falando. Vamos lá, continuando. Turma, dado o seu alto poder transformador, olha só, o conhecimento transforma. Então, dado esse poder transformador, compartilhar o conhecimento é um dever de todas as pessoas, de todos os atores. O conhecimento transforma a realidade, transforma pessoas que transformam realidade. Eu até sou um jovem ponte, mas na maioria das vezes eu tenho vergonha de me comunicar. Ô, Evelyn Pereira, mas não se preocupe, vai desenvolvendo essa habilidade comunicativa. Eu sou super tímido. Eu só me transformo em sala de aula e no estúdio da TV. Se você chegar aqui no canal Educação, no horário que não tem aula, você vai me ver ali no cantinho do refeitório, na minha, sossegado. Tá bom? Desenvolver, tá? Nós podemos vencer nossos limites, certo? Eu tenho uma barreira de timidez social que eu venço assim que eu fecho a porta do estúdio, as pessoas arregalam os olhos, nossa, parece outra pessoa. Comunicação é uma habilidade, tá bom, querida? Que você vai poder desenvolver para, além de transitar, compartilhar esses conhecimentos. Mas parabéns por você ser uma jovem ponte, alguém que luta por um mundo melhor, tá bom? É isso mesmo, Evelyn. Faz um teste, vem aqui para o canal Educação, no momento em que eu não estou em aula, que você vai ver. Eu no meu canto, mas depois que eu entro no estúdio, eu giro a chave, eu giro a chave e me torno outra pessoa, né? Turma, o jovem ponte, ele acredita que existem vários espaços de aprendizagem além da escola. A escola, a educação, é só um espaço de aprendizagem. Talvez o mais importante, porque nele você vai receber o seu diploma, que vai, não é? Vai confirmar a tua habilidade técnica do ensino médio. Então, mas ele acha que a educação, ela pode ir além das escolas e universidades. Então, o jovem ponte, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar espaços independentes, informais, culturais, marginais. Esses espaços aqui é o que nós chamamos de coletivo. São esses espaços aqui que nós chamamos de coletivo. Os coletivos juvenis, que daqui a pouco veremos um exemplo que foi o coletivo Salve Rainha, aqui em Teresina, não é? Então, para o Jovem Pontes, não há barreiras para o conhecimento. Eu aprendo na escola e eu aprendo no meu grupo de break, de dança. Eu aprendo na escola e eu aprendo na juventude de um partido político que eu participo. Eu aprendo na escola e eu aprendo com os meus amigos que são ligados ao movimento cultural, percebem? Eu posso criar vários espaços para o aprendizado e principalmente para fazer ligação entre os saberes. Aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos um jovem e esse jovem está diante de uma ONG chamada Ponte de Cultura. Para esse jovem, esse espaço aqui é um espaço de aprendizado. Ele tem o seu diploma escolar, mas ele também aprende muito no coletivo, na organização não governamental. Então, você que é Jovem Ponte também, buscar esses espaços de aprendizado. Pode ser, por exemplo, o grupo de escoteiros da sua igreja, pode ser o grupo de jovens da sua igreja, desde que se torne um espaço de aprendizado, né? Aprendermos sobre a sociedade, sobre juventude. Uma crítica que eu faço aos grupos de jovens de igrejas, seja católico ou evangélico da atualidade, é que fica muito restrito a Bíblia e oração. Bíblia e oração. Chega no grupo católico, Bíblia e oração. Grupo evangélico, Bíblia e oração. Não. Bíblia, oração e conhecimento. Conhecer a juventude.
A juventude religiosa cristã é só uma das muitas que há na sociedade. Nós vimos isso em aulas anteriores. Tem jovens que são metaleiros, góticos, veganos, skatistas. Tem jovens que são bikers. Tem jovens que são nerds, geek, cosplayers. São muitas juventudes. Então, aproveitar o grupo de jovens da tua igreja para você também conhecer a juventude que está ali ao redor daquela sala onde vocês estão reunidos e como se comunicar com essa juventude, né? Como se comunicar com um mundo que está mudando muito rápido. Então, o Jovem Ponte tem essa preocupação também, tá bom? Construir um novo tipo de participação coletiva, ó. Um novo tipo de participação coletiva. Uma participação que tem atitude. Uma participação que conecta, que promove a troca. Trocar as trocas, não é? Do conhecimento, certo? Construir um novo país. Esse é o desafio do Jovem Ponte. E eu estou sentindo, olha só, vocês que estão me assistindo, tem uma juventude aí bonita, Ponte, que está transformando o país. Um movimento silencioso, um movimento quase invisível, mas há uma juventude que não chegam aos milhões, milhares, que estão fazendo a diferença no mundo, tá bom? E no país, certo? Que estão se comunicando, que estão fazendo o mundo melhor. Eles não estão fazendo dancinha de TikTok, eles não estão olhando memes na internet, não estão preocupados quem é o Bill do Bora Bill, eles estão mudando o mundo, tá bom? Muita atenção, para depois você não ficar surpreso com aquele seu colega lá da sua sala que está dando entrevista na TV, é dono de uma ONG, de um coletivo, muda o mundo, você, nossa, ele estava aqui do meu lado e não percebia. Essa revolução, ela está sendo silenciosa, tá bom? O Jovem Ponte, ele vê muito mais sentido na ação política no dia a dia. O que é ação política? É pensar no mundo melhor, é pensar nos meus direitos, é pensar nos meus deveres, é pensar nas consequências das minhas ações. Não é pensar em política partidária, partido A, partido B, candidato A, candidato B. É pensar na política como uma forma de pensar sobre minha cidade, meu estado e meu país, como fazer o mundo melhor. E eles veem essa participação cotidiana, as pequenas ações, como importantes. É uma conversa na praça sobre a reforma da pista de skate. É uma conversa em um espaço sobre vamos construir mais ciclovias. Isso tudo são discussões políticas que os Jovem Pontes fazem no dia a dia, porque ele entende que o seu papel político está ligado às ações cotidianas, ações que mudam o mundo, ações que mudam a realidade, tá bom? Uruçuí do Piauí, abraço carinhoso, vamos verificar essa sua demanda, tá bom? Opa! Vamos à nossa primeira pergunta, assinale V ou F. Então, nós vamos ler cada uma dessas frases e vamos colocar verdadeiro ou falso. E depois vamos dizer qual é a sequência, tá bom? Que é a verdadeira. Vamos lá. Primeira frase, aí você coloca também V ou F, para a primeira. O Jovem Ponte, ele transita por muitos mais grupos que a média das pessoas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Coloca aí no chat. É verdadeiro ou é falso? São Miguel dos Milagres, abraço carinhoso, querido. Salve, salve. Verdadeiro. O Jovem Ponte... Opa. Não, vamos lá. Verdadeiro. Perdão. Vou botar aqui na caneta. Verdadeiro, não é? O Jovem Ponte transita por muito mais grupos que a média das pessoas. Muito bem, Laislane.
não é? A maioria das pessoas transita sobre 2 ou 3 grupos, 4, mas Jovem Ponte ele transita por vários grupos. Ele está na família, ele está na igreja, no trabalho, na escola, na ONG. Ele conversa com a igreja, juventude católica, evangélica, da Umbanda, juventude de partido. Ele está em grupos diversos. Bom, segunda, a Laislane e a Evelyn colocaram o verdadeiro. Segunda agora, ó. O Jovem Ponte, ele quer criar pontes entre realidades diferentes das suas. Verdadeiro, muito bem. Ele quer criar pontes, né? Aqui está o católico, aqui está o evangélico, aqui está o Jovem Ponte. O que é que ele vai fazer? Vai criar uma ponte para os dois se comunicarem. Porque se fosse partir dos dois, eles não querem nem papo. Mas o Jovem Ponte vai lá e criou a ponte, pronto, já estão se comunicando. Mundo melhor. Verdadeiro, muito bem. Naila, Laislane, Evelyn, é a turma que se recusa a errar. Essa turma de São Francisco do Piauí. Vamos lá, gente, ó. Terceira, o Jovem Ponte abre diálogo sobre preconceitos e diferenças. Verdadeiro, não é, gente? Verdadeiro. Ele abre o diálogo. Vamos conversar sobre preconceito e diferença, que isso não faz nenhum sentido na humanidade atual, não é? Exclusão, preconceito, a segregação. Muito bem, Laislane. Verdadeiro, Laislane, muito bem. Naila, Evelyn, João Vitor, a turma que se recusa a errar. Turma linda, maravilhosa aí. Pessoal também de Uruçuí, São Miguel dos Milagres. Vamos lá, turma. Quarta. O Jovem Ponte apoia o discurso de ódio. E agora? Você acha que o Jovem Ponte apoia discurso de ódio? Falso, Naila, falso, Laislane. Exatamente, gente. Discurso de ódio é um discurso segregacionista. É um discurso que exclui, não é? João Vitor, Evelyn Pereira, muito bem, né? O Jovem Ponte, ele repudia o discurso de ódio, seja direcionado a qualquer público, ele repudia, não é? Isso é falso. A missão dele é criar pontes. O discurso de ódio cria muros, não é? Então, se cria muro, se gera uma barreira na comunicação, o Jovem Ponte diz não, não quero papo. Olha só, gente, sequência F. Muito bem, Naila, Laislane, João Vitor, Evelyn Pereira, turma linda de São Francisco do Piauí, Uruçuí do Piauí. Para você que acertou, olha só, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Turma, Jovens Pontes, eles são heróis reais do cotidiano. Esqueçam Thor, esqueçam Homem-Aranha, Batman, Superman. Eu vi gente barbuda ano passado brigando se o filho do Superman era ou não homoafetivo. Esqueçam os heróis fictícios e pensem nos heróis reais do cotidiano. O Jovem Ponte é um herói real do cotidiano. E o Jovem Ponte, ele está por trás de muitos coletivos juvenis. O que são coletivos juvenis, afinal de contas? São organizações formadas por jovens, até que a fundação pode ser o apoio partir de um adulto, de uma organização, mas o funcionamento, né, a gestão é feita por jovens. E eles atuam no terceiro setor. O que é terceiro setor, professor? Terceiro setor são atividades que nem são patrocinadas pelo governo e nem são ligadas a uma empresa. Quando uma ação não parte do governo e nem de uma empresa, parte da sociedade,
nós chamamos de terceiro setor. Não é setor terciário, não confundam com a aula de geografia, que o Adriano explicou, acho que é Adriano. Setor primário, agricultura, setor secundário, a indústria, setor terciário, o comércio. Não confundam com setor primário, secundário e terciário. É terceiro setor. Certo? O que é terceiro setor? É quando a ação não é nem do governo, nem das empresas, é da sociedade. Então, os jovens, eles se organizam para combater problemas da sociedade. Então, olha só, vem comigo, dá uma olhada no slide, ó. São organizações que não têm fim lucrativo e elas geram serviços públicos para melhorar as condições do meio, do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Então, são ações voltadas, por exemplo, para a educação. É aquele pré-universitário que tem no seu bairro, que é aquele líder lá, você vai conversar. Eu quero conversar com o diretor desse pré-universitário. Aí chega lá um rapaz de 23 anos, é o diretor. Organizou, Jovem Ponte, entendeu? Uma organização dele de mais jovens. Isso está acontecendo muito. É que eu falo com vocês, está havendo uma revolução silenciosa. E vocês que estão me assistindo precisam aderir a essa revolução silenciosa da juventude. Tem muito jovem fazendo a diferença, certo? Tem muito jovem aqui agindo no mundo. E vocês têm que estar atentos a essa ação, tá bom? A saúde, a arte, por exemplo, o coletivo Salve Rainha de Teresina, que eu pesquisei um pouco sobre ele. Não sei se ainda está em funcionamento, depois da morte dos dois fundadores, filhos do jornalista. Se alguém do Salve Rainha estiver me assistindo, entre em contato comigo. Quem sabe um dia vocês venham a falar aqui sobre essa questão do coletivo juvenil. É importante. Eu não consegui localizar notícias atuais sobre o seu coletivo. Vou falar aqui sobre o que eu pesquisei em trabalhos de faculdade, em TCCs, tá bom? Mas se estiverem me assistindo e um espaço para a gente conversar sobre coletivo, organização juvenil, certo? Está aberto, tá bom? Para se comunicar com o jovem, ó. Esportes, profissionalização ou etc. Quais são os princípios de um coletivo? Vamos transformar o mundo através das pessoas. Não vai ser partido tal que vai mudar o mundo. Não vai ser ideologia tal. Não vai ser igreja tal. Vai ser as pessoas que vão mudar o mundo. Então, o Jovem Ponte no coletivo diz, nós pessoas é que fazemos o mundo. Nós é que vamos mudar o mundo. Não vai ser instituição, serão as pessoas, porque instituições são feitas de pessoas. Visão abrangente e cotidiana da política. A política se faz no dia a dia. A política é você perceber o preço de um produto caro ou barato. A política é você perceber se a rua da sua casa é asfaltada ou não, porque falta água, porque falta luz. A política é o cotidiano para o Jovem Ponte, tá bom? Autogestão, ou seja, nesses grupos não há diretamente um chefe, mas há um grupo de pessoas que organiza, tá bom? Não há uma estrutura rígida. Aqui é a diretoria, aqui é o segundo escalão, não. Tem até uma liderança, mas na hora de discutir, todos discutem por igual decisões que possam afetar o coletivo. E, gente, heróis reais. Heróis reais, entendeu? Deixa eu reitar aqui essa sequência. Heróis reais. Não são heróis do universo Marvel, não são heróis do universo DC. São heróis reais. Aqueles que acordam 5 da manhã, que tomam café apressado, pegam o ônibus lotado, povo apertado. Opa, já quase cantei a música aqui do Terra Samba. Então, são heróis da realidade. Os verdadeiros heróis que fazem o mundo funcionar, tá bom? Olha só, gente. Então, esses são os coletivos juvenis. Eu quero falar um pouco sobre mais algumas características, perdão. Eles prestam serviços à sociedade, já falei, não é? Educação, atenção ao idoso, bem-estar social, a saúde, cultura, meio ambiente, o lazer. Então, aqui, por exemplo, Salve Rainha, é uma prestação de serviço cultural à sociedade de Teresina, não é? A inovação. Inovar representa projetar novos serviços, detectar em que aspectos os serviços são oferecidos tradicionalmente
e reivindicar, certo, políticas sociais em áreas onde não existe. Inovar. O que é que está faltando no mundo? Onde é que nós podemos atuar nesse mundo que não está acontecendo? O Jovem Ponte, o coletivo, ele vai nesse ramo, né? Nesse rumo, perdão. Mas vamos falar, turma, para tempo de falar direitinho, ó. Preservação de valores democráticos, influência nas políticas públicas. O coletivo juvenil, ele tem influência nas políticas públicas. Por exemplo, se ele atua na área da educação, certo? Ele vai ter voz, peso, na hora em que a administração pública elaborar políticas nessa área da educação. Vamos consultar. Olha, vamos consultar um coletivo tal que tem bastante atuação na área da comunicação. Na área das artes, vamos consultar um coletivo tal que tem bastante atuação na área das artes. Então, eles têm influência. Esse pouco que eles fazem acaba se tornando de grande impacto, influenciando o que está ao seu redor, não é? Mas vamos lá, olha só, gente. Como eu falei para vocês, o coletivo Salve Rainha teve vida curta, tem, não sei. Pouco que eu pesquisei, não consegui notícias mais atualizadas. Então, vou conversar sobre o que eu pesquisei sobre esse coletivo, que tinha a cara da juventude artística de Teresina. Fazia a diferença em Teresina, ó, aqui, ó, o rosto jovem. A juventude agindo por meio da arte, né? Uma juventude bonita, linda, atuando, né? O cuidado com o belo, espalhando o belo, não é? O belo estético, o belo artístico pela cidade, transformando realidades que não tinham acesso à arte e cultura. Então, vamos lá. Ó. Ele teve sua origem em 2014, na primeira Mostra Internacional de Cinema Parada de Abril, realizada em Teresina, no Teatro do Boi. Bom, durante esses dias, o Café Sobrenatural, que foi idealizado pelo jornalista e produtor cultural Francisco das Chagas, de Araújo Costa, ele teve seu projeto experimental funcionando enquanto um lounge de comidas e bebidas regionais. O cardápio contava ainda, ó, com atrações locais e artes plásticas. Então, era um local de gastronomia, mas além da gastronomia havia o serviço cultural, o serviço artístico, né? O cardápio artístico, digamos assim. Nesse panorama, o projeto começou seus trabalhos reunindo gastronomia, música e arte e provocou uma ruptura com o que se conhecia até então. Então nasceu o coletivo Salve Rainha Café Sobrenatural. Aqui está o seu logotipo, não é? Continuando, olha só. Com o passar do tempo, o coletivo patrocinou e participou de outros eventos, sempre promovendo intervenções culturais em espaços públicos da cidade. E muitas vezes espaços públicos que não tinham acesso à cultura. As intervenções eram escolhidas depois de uma pesquisa historiográfica, ó, o cuidado com a memória. Não era qualquer espaço. Esse espaço tinha que ter um significado para a cidade, uma memória afetiva histórica, né? Essa ocupação fazia que muitos lugares que eram de sombra, esquecidos, ganhassem estrutura e vida aos domingos. Os espaços que eram esquecidos da cidade ganhavam vida com essa intervenção cultural do coletivo. Como acontecia essa ação do Salve Rainha? Ela era montada de maneira nômade. O que é nômade, não é? Não se fixava em nenhum lugar. Não tinha assim, esse lugar é o lugar do Salve Rainha. Nossos lugares são todos os bairros. Todos os fins de semana da temporada. Funcionava sempre de 4 da tarde às 11 horas. E tinha 4 eixos. O bar, né, a gastronomia, o palco, onde os artistas se apresentavam, a feira, que era ligada à economia solidária, não era qualquer feira, era uma feira que dava espaço aos pequenos produtores, certo?
E a galeria rotativa, uma galeria de arte que era aberta. Pessoas expunham os seus trabalhos, tá bom? Como ferramenta de comunicação, eles usavam muito o Instagram e o Facebook, que foram as ferramentas que eu usei, mas como falei, as notícias não estão atualizadas, tá bom? O que me leva aqui é que pelo menos está suspenso o projeto ou está atuando de modo mais nos bastidores, tá bom? Divulgando suas atuações. O coletivo, assim como outros coletivos espalhados pelo Brasil, utilizou-se das mídias de espalhamento para construir um local de fala. Ó. O que é local de fala? Eu falo sobre aquilo que eu vivo. Eu falo de arte porque eu vivo a arte. Eu falo da cultura negra porque eu sou um negro. Eu vivo essa cultura. Isso é lugar de fala. Muitas vezes... não vou citar esse exemplo, não. Vou pular um exemplo que eu vi num debate político, vou pular. Bom, no dia 26 de junho de 2016, o coletivo sofreu um baque. Que foi um baque? 2 membros, o Bruno Queiroz, acho que o Bruno é esse, e o Júnior Araújo, eles estavam saindo do Parque da Cidadania em Teresina, e nessa saída, um motorista da velocidade bateu no carro deles, os 2 morreram, filhos do próprio idealizador, Francisco da Chaga Júnior. Foi um baque terrível, e é uma pena, né? Uma pena porque são jovens ponte, jovens que estavam fazendo a diferença na cidade, né? Fazendo a cidade um lugar melhor. Infelizmente, o destino foi cruel, não é? Mas que sirva como inspiração. Você que está me assistindo, né? Faça algo pelo mundo, né? Transforme o mundo, dê um sentido à sua vida, né? É uma vida curta, mas intensa, que fez a diferença. Claro, gostaríamos que estivessem vivos hoje e que o coletivo ainda atuante, tá bom? Nossa, 2 minutos para a aula acabar, gente. Tarefa de casa. Para a tarefa de casa, eu proponho que você assista esse documentário aqui, ó. Pro Dia Nascer Feliz. Ele está aqui nesse link. Você clica nesse link, abre o documentário, certo? Ele aborda a questão da desigualdade da educação no Brasil. Ele apresenta diversas escolas públicas e particulares do Brasil e adolescentes dessas escolas de estados diferentes que falam de suas vidas, falam dos seus sonhos, das suas inquietações. E o que eu quero de vocês, que assistam esse documentário e que vocês também pensem quais são seus sonhos, projetos e comparem, né? Essa moça aqui, por exemplo, ela é do sertão de Pernambuco, uma excelente poetisa, e está lá no sertão de Pernambuco, né? Ela tem sonho que partilha com a gente. E assista esse documentário e você também faça a seguinte reflexão, né? Qual desses jovens possuem características de jovem ponte? Por quê? E quais são seus sonhos, inquietações? Como você pode colaborar por um mundo melhor, tá bom? Aqui é a nossa revisão da aula, faltando 50 segundos. Hoje conversamos sobre o Jovem Ponte, conversamos sobre coletivos juvenis, certo? Essa organização juvenil no mundo, tá? Os princípios desses coletivos e falamos um pouco sobre o coletivo Salve Rainha, tá bom? Em nossa próxima aula, olha só, viu? Relações interpessoais virtuais. O modo como nos relacionamos com o mundo virtual. Tudo a ver com conexão, tudo a ver com, né, a comunicação com o mundo, né? E eu espero que tenham apreciado a aula, gostado da aula, Uruçuí, Eliseu Martins, São Miguel dos Milagres, a Naila, Laislane, Evelyn, João Vitor, São Gonçalo, Pajeú do Piauí, Eliseu Martins, Uruçuí, gente linda, maravilhosa, São Francisco do Piauí. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!